Boa tarde. Inicialmente, só para dando sequência aqui aos nossos encontros, a nossa disciplina, tá? A gente conversou até agora até o tópico 3, né? E hoje vamos falar um pouquinho do tópico 4 dos circuitos lógicos. Tá? Aí, antes de tudo, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, se teve algum problema, não só especificamente do tópico 4, mas também dos tópicos anteriores. Aí, só colocando, eu vou compartilhar a tela aqui só um minutinho. Aqui. Então, lá no nosso curso aqui no Moodle, então a gente tem aqui os circuitos lógicos, a gente tem os slides, né? Então, ali a gente tem 4 partes quatro aulas gravadas, né? Relativas a cada uma das partes dele. Na verdade, ainda tem a última parte que eu não subi ainda, para não ficar muito grande, porque que se refere a essas formas canônicas, que é a última parte dos circuitos lógicos. Tá? Esse tópico 4 é o mais comprido dessa primeira parte aqui. Né? Depois do 5 ele é um pouquinho mais curto, e aí a gente fecha, daí com o 5 a gente vai fechar a nossa primeira parte, que é a parte do mapa de Carnot, e a gente já vai conseguir fechar aí tudo que é necessário para a primeira metade da disciplina, e para a primeira lista, e para a primeira lista especial também. Então, com toda até o tópico 5, a gente consegue fechar aí o que é necessário para a próxima lista. Tá? Aí, uma coisa que eu não consegui descobrir ainda, quando eu montei meu cronograma aqui, eu não sei porque não sei porque eu tinha na cabeça aqui teria o feriado no dia 3, que seria quarta-feira. Eu descobri que é quinta-feira, e eu não sei se sexta a gente tem aula normal ou não consegui descobrir ainda. Então, eu iria sugerir que eu vou precisar de mais um dia ainda para passar a parte do mapa de Carnot. Eu termino a parte de formas canônicas aqui e mapa de Carnot. E aí, só que aí, se não tiver no dia 4, a gente já cai no dia do nosso trabalho. Então, aí eu ia sugerir de passar, então, para o dia 18, ao invés do dia 11. Aí, assim eu vou conseguir descobrir certinho se vai ter ou não, aí eu já coloco isso aí, já proponho isso para vocês. Ok? Beleza. Se ninguém tem nenhuma dúvida até o momento, eu vou dar uma repassadinha, então, aqui na parte dos circuitos lógicos, aquilo que é mais importante, assim. Opa, circuitos lógicos. E aí, claro que tudo isso já está nas aulas gravadas ali, né? Eu só dou uma passadinha assim naquilo que é mais importante aqui no tempo que a gente tem no encontro. Aqui, tá? E, novamente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa, que daí a gente vai tirando. Não pode falar. Tem uma dúvida no chat. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Obrigado por avisar aqui que eu estava com a tela que vocês estão vendo aqui, então eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Só um minutinho. Desculpa. De binário fracionário para Gray. A gente já conversou isso até numa aula anterior ali. Lembra que a gente faz no binário fracionário, a gente tem um método para fazer o inteiro e o fracionário, né? Então, você tem que fazer daí o Gray. O código você separa a parte inteira e faz o Gray na parte inteira, e depois faz o Gray na parte fracionária separado. Okay? Então, você vai ter daí, depois você junta os dois, igual a gente faz quando a gente faz a conversão, por exemplo, de Gray de inteiro fracionário para binário fracionário, ou o contrário. Né? Então, basicamente, você separa a parte inteira, faz o Gray da parte inteira, a parte fracionária, faz o Gray da parte fracionária e junta os dois novamente. Aí,
O exercício 6, tá, deixa eu só ver qual que é o exercício 6, que eu já não lembro de cabeça aqui. Já abro aqui. Exercícios. Aqui, exercício 6, tá. Isso. Sim, você fazer, no exercício 6 aqui é para fazer o circuito, para fazer o desenho dos circuitos, tá? Então, como aqui a gente tem que, como que a ideia é você fazer, porque aqui a parte de universalidade das portas NE e NO, né? Então você tem que fazer essas expressões aqui usando portas NE. Até essa aqui até consta como exemplo lá no material ali, né? Então esse é o primeiro item A aqui. Aí, então a gente tem que, como a ideia do exercício é mostrar, é fazer o circuito somente com as portas lógicas, não faz muito sentido a gente ter em forma de expressão booleana, né? Então aqui a gente tem que desenhar o circuito mesmo, tá? Ok? Então, basicamente assim, deixa eu até pegar o material aqui, ó, lá quando a gente vê que esse exercício 6 é basicamente essa parte aqui, ó, de universalidade das portas NE e NO, né? E aí até a gente tem um exemplo aqui que é exatamente isso aqui, ó. Você fazer A ou B, desculpe, A e B, ou C ou D, né? Que é o que vai dar essa expressão aqui. Então a gente tem que ver como vai estar o circuito com as portas lógicas aqui. Não precisa fazer o desenho dos CIs aqui em volta, né? É só o desenho daqui do circuitinho aqui, esse aqui, né? Não precisa indicar também qual é o CI que está usando aqui, o 7400, por exemplo. Só precisa desenhar as portas mesmo, tá? Ok. Beleza. Mais alguma dúvida? Então vamos dar uma passadinha aqui. E aí então, anteriormente, se surgiu alguma dúvida, me interrompa aqui no áudio, tá? Que eu tô vendo a tela que vocês estão vendo aí. Então eu não, se alguém mandar no chat aqui eu não consigo ver. Então se surgir alguma pergunta no chat, me avisem só então, tá? Então, esse item 4, aqui o nosso circuitos lógicos, é onde a gente vê basicamente o quê? Como a gente vai analisar nossas expressões lógicas, tá? Como a gente vai poder criar funções lógicas de acordo com a nossa expressão booleana, onde a partir de uma expressão booleana, como a gente cria um circuito para ela, ou como a partir do circuito a gente cria uma expressão, e como a partir da expressão a gente cria uma tabela verdade. E depois, a última parte, que não está ainda na quinta parte ali, que é das expressões canônicas, a gente vê como que a gente faz a partir de uma tabela verdade, a gente cria uma expressão booleana e cria um circuito lógico. Então, basicamente, tudo isso aqui já está no TOS no capítulo 4. Tá? Aí, basicamente, então, aqui a gente já tinha visto a álgebra de Boole. A gente já sabe que qualquer circuito lógico a gente pode fazer utilizando as três funções básicas, né, as três portas básicas, que aí ou e não, ou or, and e o inversor, not, né, que são os blocos fundamentais. Né? Então a gente consegue fazer qualquer expressão lógica utilizando elas aqui. Isso a gente já viu até na aula anterior, quando a gente fez ali as portas ne, no, e shor e XNOR, né, utilizando aí as portas básicas, né, as portas não e ou. Né. Então, o que a gente vai ver aqui é basicamente isso aqui, porque o principal aqui do nosso item 4 é isso. Como a gente, a partir de uma expressão booleana, a gente pode fazer um circuito lógico, ou como a partir de um circuito lógico a gente pode fazer uma expressão booleana, a gente pode chegar na expressão booleana, tá? E como a partir da expressão booleana a gente pode chegar na tabela verdade, e também como a partir do circuito lógico a gente pode chegar na tabela verdade também. Aí a última parte, que é as expressões canônicas, né? A gente vai ver como a gente pode fazer para, a partir da tabela verdade, a gente fazer o circuito lógico também. Essa perninha que está faltando aqui. Tá?
Aí, então, com isso a gente consegue fazer o quê? A gente consegue, tendo esses métodos aqui dominados, a gente consegue basicamente desenhar a expressão que a gente quiser e fazer o circuito. A gente consegue, tendo a expressão, fazer a tabela verdade. E se eventualmente eu quero um circuito que tem uma tabela verdade que eu determinei, posso chegar na expressão e posso chegar no circuito que implementa ela. Aí, então, dando sequência, então, como que a gente faz, então, de um circuito lógico chegar na expressão booleana? Isso aqui é relativamente simples, né? A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que seguir a sequência das portas lógicas aqui. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, só para o seguinte aqui, ver se eu consigo colocar que eu consigo colocar texto, ver se eu consigo colocar uma canetinha aqui para escrever alguma coisa. Ele não está me deixando, mas tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Só deixar isso aqui. Tá. Ele não fica tão... Então, se a gente tem um circuito, se a gente tem um circuito aqui, como que eu chego na minha expressão lógica? É bem simples. Ó. Aqui eu vou seguir sempre da direção das entradas para a saída. Aqui no nosso material ele está sempre aqui da esquerda para a direita, mas ele pode estar da direita para a esquerda, pode estar de cima para baixo. É muito comum a gente ter circuitos que eles vêm com as entradas de cima e depois seguem para um lado, para a esquerda, para a direita, dependendo do tamanho do circuito. Então, assim, o fluxo é sempre das entradas em direção à saída. E aí, então, a gente vai seguir aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui. A gente tem duas entradas A, B, que entram numa porta E. Então, a saída da porta E vai ser A e B. Né? E aí, essa saída A e B entra numa entrada numa porta O, com uma terceira entrada C. E aí, então, o que a gente vai ter na saída? A gente vai ter A e B ou C. Né? Então, a minha saída final vai ser A e B ou C. Né? Aqui fica claro que a sequência, a gente olhando o circuito, fica claro que a sequência vai ser o quê? Vai ser primeiro o A e B, quer dizer, a entrada A e a entrada B vão ser feita uma porta E, para depois ser feito o OU com o C. Né? E aí a gente escreveu dessa forma, porque pela sequência igual a gente tem em operações algébricas, né, com números decimais, sempre a sequência a prioridade é de multiplicação, divisão, e depois soma e subtração. Né? Então, se a gente tem uma sequência de operações, sempre a prioridade vai ser a multiplicação, divisão, e depois a soma e subtração. Aqui, no nosso caso, vai ser bem parecido. A gente vai ter a prioridade vai ser a porta E em relação à porta O. Na verdade, a primeira prioridade é aquilo que está dentro de parênteses. Se você tem uma negação de uma única variável, então ela vai entrar aqui com prioridade. Tá? Então, a primeira prioridade daí é a negação de uma variável única, depois o que está entre parênteses, e depois a porta E e a porta O. Então, como aqui a gente não tem nenhuma negação e nenhum parênteses, a nossa prioridade vai ser fazer o A e B, e depois ou C. Então, se eu estava falando aqui, pode ter uma confusão, então, mas se tiver essa confusão, sempre levar em conta que o A e B, ou na verdade a porta E, tem prioridade em relação à porta O. Então, a gente vai fazer primeiro o E e depois o O. Aí, então, aqui só para reforçar, então, a sequência, né, de prioridades entre parênteses, porta E e porta O. Aqui nesse caso, ó, se a gente olhar somente a expressão, a gente vai ter que ver que a primeira operação tem que ser feita é o OU, porque ele está entre parênteses aqui, e depois o C, e depois EC. Né? Então, se a gente olhar aqui na sequência do circuito também, do circuito lógico, como a gente sai do circuito lógico para a expressão booleana, também é bem simples. Né? A gente vai ter, então, primeiro uma porta OU, com a entrada A e B na porta OU, aí a saída a gente vai ter A ou B, e aí esse A ou B entra numa entrada de uma porta E com a terceira entrada C. Então aqui a gente vai escrever dessa forma, vai escrever entre parênteses A ou B,
e depois EC. Aqui a gente precisa colocar entre parênteses para mostrar que o OU está em primeiro. Tá? Aí, sempre que a gente tiver um inversor no circuito, a gente vai ter que colocar esse inversor sobre a barra sobre a variável que foi sofrer inversão. E ela também vai ter prioridade em relação às outras. Né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho duas entradas, A e B, só que a minha A entra numa inversora, e depois essa inversora, essa saída invertida, que vai entrar numa porta OU. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter A, depois da porta inversora, eu vou ter A barrado, né, A negado, com barra, e esse A negado vai entrar junto com o B numa porta OU de duas entradas. Então, a expressão que eu vou escrever vai ser A negado ou B. Aqui eu coloco aqui sem parênteses, sem nada, porque a prioridade vai ser da porta inversora. Tá? Sempre que eu tenho uma única variável aqui invertida, a prioridade vai ser dessa variável. Tá? Aí, no circuito abaixo, por exemplo, a gente vai ter A ou B. Ó, veja que a gente tem aqui A e B entrando numa porta OU, a gente vai ter A ou B, e depois passando por uma inversora. Daí eu vou ter A ou B negado. Tá? Então, isso aqui é equivalente a uma porta null, né? Só que aí a minha expressão vai ser A ou B, quer dizer, eu tenho que fazer o meu OU primeiro, e a negação fica em cima de toda a expressão. Então, lembrando sempre que A ou B separado é diferente de A ou B com a negado inteiro. Né? A gente vai ver ali um pouquinho mais adiante em De Morgan, né, que a gente tem uma relação disso, que na verdade, pelo teorema de De Morgan, A ou B negado, esse aqui é a saída do null, né, A ou B negado, é o mesmo que A negado e B negado. Mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante em teorema de De Morgan ali, já faz parte dessa aula aqui. Tá, então olhando aqui, essa expressão um pouquinho mais, esse circuito um pouquinho mais comprido aqui. Então, a gente vai ter o quê? Primeiro a gente vai ter que fazer a negação do A, né? Então a gente vai ter o A negado aqui, e vai entrar nessa E de três entradas aqui, então eu vou ter o quê? Eu vou ter A negado e B e C. Aí, o meu mesmo A vai entrar numa porta OU com o D, então eu vou ter aqui A ou D. Depois, esse A ou D vai passar por uma porta não, então eu vou ter A ou D negado. E aqui, a saída da minha E de três entradas e a saída da minha porta inversora vai entrar numa porta E de duas entradas. Então, a minha saída vai ser o que aqui? Vai ser A negado e B e C, entre parênteses, e A ou D negado, entre parênteses. Ou eu posso deixar sem parênteses a primeira expressão aqui, ficaria A negado e B e C, e aí vou ter que botar entre parênteses mesmo A ou D negado. Que é isso aqui. Tá? Então, a gente vai ter aqui na saída da inversora A negado, na saída da E de três entradas, A negado, E, B e C. Aí o meu A aqui vai entrar na porta OU, o D também na porta OU, então eu vou ter A ou D. Na saída da inversora eu vou ter A ou D tudo negado, né? E aí, na saída da minha porta E, eu vou ter o quê? Eu vou ter A negado, B e C, e A ou D negado. Eu vou ter que botar entre parênteses, porque meu A ou D negado vem antes da minha porta E. Então, basicamente é assim que a gente chega numa expressão booleana a partir de um circuito lógico. Então, se eu tenho um circuito, como eu escrevo a minha expressão booleana? Nesse caso aqui, é a mesma coisa, a gente vai ter uma sequência aqui, a gente vai ter A ou B primeiro, depois esse A ou B vai ter que estar entre parênteses aqui, E, C, aí tudo negado, né? A ou B, E, C, tudo negado. Depois vai entrar com O ou D, então A e B, desculpe, A ou B, entre parênteses, E, C, negado, ou D, e depois tudo isso E. Né? Então, vai ser basicamente isso aqui mesmo. Vai ser A ou B, E, C, tá? A ou B entre parênteses, porque o O veio antes. Tá? Depois da inversora, tudo isso negado, A ou B, E, C negado. Aí, quando entra na porta OU, vou ter
D ou A ou B e C negado. E depois aqui, eu vou ter que botar aqui entre chaves, desculpa, entre colchetes, tá? Porque para mostrar que a prioridade da ou aqui, antes do meu último E com a variável E, né? E nesse caso aqui é bastante interessante, e tem um conceito aqui, que é comum também a gente ver nos circuitos, ao invés de colocar uma porta inversora inteira, a gente coloca só uma bolinha na entrada, para mostrar que ela está sendo negada aqui antes da entrada da porta. Então, quando vocês veem essa bolinha aqui no início, também é o equivalente ao ter uma porta não, né? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu pegar a entrada E, a gente vê que ela passa por uma porta inversora, então eu vou ter aqui E negado, mas quando ela entra na porta O, aqui ela vai ter outra negação, então eu vou ter E aqui, né? Quando eu tenho duas negações, eu volto a minha variável normal, né? Então aqui eu vou ter, vou colocar aqui, opa, desculpe, não sei porque ele pulou, né? Aqui, não, desculpa, não, aqui. Eu vou ter o quê? Aqui, A negado, aqui, e B, tudo negado, né? Aí, vou ter A, deixa eu só, eu não tenho como escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo, se eu abro uma janelinha para poder escrever, para ficar mais fácil, nem que seja um pente da vida aqui. Só para poder escrever essa expressão aqui. E ficar mais fácil de a gente ver passo a passo dela aqui. Deixa eu diminuir esse aqui e ficar meio a meio. Eu consigo escrever pelo menos alguma coisa ali. Então, eu vou ter o que ali, ó. Na entrada, ali onde eu tenho A, B, eu vou ter. Deixa eu ocultar isso aqui. Aqui, tá. Vou pegar uma caneta aqui só para. Isso. Então, na entrada ali eu tenho A, B, né? Então, na entrada da minha E, eu tenho a minha bolinha, certo? Tem a minha E e inversão. Então, tem uma NE aqui, né? Aqui eu vou ter A negado, certo? Então, na minha saída eu vou ter o quê? Eu vou ter A negado e B aqui negado. Tá? Aí, na minha próxima porta ali, eu tenho duas bolinhas aqui, né? Aqui. E eu vou ter meu B aqui entrando com o C, né? Então eu vou ter o quê? Aqui dentro, ó, vou ter B negado, né? Porque eu passo pela essa inversão aqui. C negado. Opa, desculpa, é uma porta meia aqui, então contra a bolinha aqui. Então na saída eu vou ter o quê? Eu vou ter B negado e C negado. E aí, tudo isso aqui vai entrar no quê? Ó? Isso aqui vai entrar. Tem uma bolinha aqui. Vai entrar, tem outra bolinha aqui. Depois eu vou entrar aqui com outra variável D aqui, né? Também aqui. Outra bolinha aqui. E depois eu tenho a variável E aqui, que vai entrar numa inversora. E dessa inversora aqui vai entrar em outra porta aqui com uma bolinha também. Tudo isso aqui entra numa OU de 4 entradas aqui, né? Certo? Então, aqui eu vou ter meu próprio D, tá? E aqui eu vou ter E negado, né? Nessa linha que eu vou ter E negado. Agora aqui, ó, como que eu vou ter aqui dentro? Ó? Eu tenho A e B negado, mas como eu tenho essa minha inversão aqui,
ele vai estar negado novamente. Então, eu vou ter aqui A negado B. Vou aqui fora, aqui melhor. Aparece aqui. Aqui nessa primeira bolinha, então, como aqui dentro, como eu vou ter uma outra negação, eu vou ter A negado B, que essa negação aqui vai matar essa aqui. Aí, aqui dentro, eu vou ter aqui, eu já tinha B negado C negado, opa, faltou a outra negação aqui. Eu tinha B negado, C negado, B negado e C negado, tudo isso negado. Eu tenho essa inversão aqui da minha porta NE. Então, entrando aqui, eu tenho outra inversão. Tá? Então, aqui nesse ponto, eu vou ter B negado e C negado. Aqui eu tenho D, tá? Só que D, ele entra invertido, por causa dessa inversora, eu vou ter D negado aqui dentro. D negado. E aqui, por último, eu tinha E negado entrando aqui, mas como ele está negado novamente, eu vou ter E. Então, como vai ficar a minha expressão X? A expressão de saída. Vai ser A negado B, A negado EB, ou B negado e C negado, ou D negado, ou E. Ok? Que é a nossa expressão que está aqui. Eu fiz um pentezinho aqui do lado para mostrar passo a passo aí como que chega na expressão. Isso aí lá na aula gravada também está colocada passo a passo aqui para cada um deles. Tá? Então, agora como que eu faço o contrário? Para chegar a partir de uma expressão booleana, chegar no circuito lógico. Então, se a gente tem uma expressão booleana, é só a gente seguir novamente as nossas prioridades, a forma como ela está escrita, tá? E a partir disso a gente desenhar a sequência do nosso circuito lógico. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui x igual a A, e B e C, eu posso colocar como que é bem simples, é uma porta I de 3 entradas. Ou, eventualmente, como a gente conhece lá a propriedade associativa, eu posso colocar uma associação de duas portas E de 2 entradas, que vai dar na mesma. Né? Agora, se eu tenho aqui, ó, x igual a A negado ou B, a gente tem que lembrar que a negação ela é prioridade. Então, eu vou ter que colocar o quê? Eu vou ter que colocar um A com uma inversora para depois entrar numa porta OU junto com o B. Tá? Então, nesse caso, o inversor o A tem que passar pelo inversor antes de entrar na porta OU com o B. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho a expressão aqui, AC ou BC ou ABC, tá? A gente vê o quê? Ó? A prioridade aqui é das portas E, né? Então, eu vou ter que colocar cada uma dessas entradas aqui em 3 portas E, 2 portas E de 2 entradas e uma porta E de 3 entradas, e depois colocar a saída delas em uma porta OU de 3 entradas. Tá? Então, vai ficar como? Vai ficar aqui. Vou ter que colocar A e C na entrada de uma porta E, desculpe. Então, vou pegar o A aqui numa entrada e o C em outra entrada. Então, vou ter A e C. Né? Aí, vou ter que pegar outra porta E de 2 entradas para fazer B e C. Desculpe, não sei porque não saiu as negações aqui. Deveria ser C negado e A negado BC. Deixa eu só, não sei porque não saiu aqui as negações. Deveria ser AC ou B e C negado ou A negado BC. Lá no material está correto, ó. Mas aqui nesse PDF aqui saiu errado. Mas tudo bem. Então, para C, se fosse aqui sem as negações, como está nessa expressão aqui, a gente não teria essas portas não de entrada aqui, tá? Mas vamos fazer como está aqui no circuito de baixo. Então, seria daí B e C negado, tá? Então, saiu a barrinha aqui. Então, eu tenho que entrar uma porta E de 2 entradas, primeiro o B direto e o C numa porta inversora para ficar com C negado. Tá? Aí eu vou ter
B e C negado. E aí, A negado e B e C, eu vou ter que ter uma porta E de 3 entradas e uma inversora antes na minha entrada A, antes de entrar na porta E. Então, eu passo uma inversora antes para ter A negado, depois coloco numa porta E de 3 entradas. Eu vou ter A negado e B e C. E aí, depois eu coloco essas saídas numa porta OU de 3 entradas. E aí eu vou ter, então, AC ou B, C negado, B, C negado, ou A negado e B, C, tá? Que é essa expressão aqui. Aí, então, assim, lembrando sempre que a primeira prioridade é a inversão das entradas puras, né? Então, se eu tenho aqui A negado e C negado, eu vou ter que ter uma porta inversora logo de entrada para eles, tá? Depois as portas E, tá? E depois a porta O, desde que a gente não tenha parênteses aqui na nossa expressão. Tá? Se tiver expressão, se tiver parênteses, a gente vai ter que fazer na sequência do parênteses. Aqui, ó, esse aqui é um caso de exemplo em que a gente tem parênteses. Aqui, ó. Aqui a gente vai ter que fazer primeiro as portas OU, tá? Quer dizer, primeiro a negação do B, né? Primeiro vai ter que passar o B para uma porta inversora, para essa porta OU aqui. Mas primeiro a gente tem que fazer daí as duas OU e depois uma E de 2 entradas. Que é basicamente isso aqui, né? Então eu vou ter primeiro as portas OU, porque elas estão entre parênteses, tá? E aí então eu vou ter uma porta OU de 2 entradas, onde eu vou ter A ou B, e depois o B passando por uma inversora e entrando numa outra porta OU de 2 entradas, eu vou ter B negado ou C. E aí, uma vez que eu tenho essas duas saídas, eu coloco elas na entrada de uma porta E, e aí então eu vou ter a expressão completa, que vai ser x igual a A ou B, e B negado ou C. Então essa vai ser a minha expressão final aqui. Ok. Se eu tivesse a expressão aqui, como que eu vou fazer? Ó, A negado ou B negado, tudo isso negado, e B e C. Ó, A ou B, ele está dentro do parênteses, então eu vou ter que fazer isso aqui primeiro em relação às portas Z aqui. Só que, ó, eu tenho A negado e o B negado, então eu vou ter que colocar tanto A quanto B em duas portas inversoras. Aí eu vou ter que fazer a porta OU e depois uma inversão. Então eu posso colocar direto numa porta NO aqui, ou botar uma porta OU e depois uma porta NAN. E depois a saída desse aqui eu vou ter que colocar numa E de 3 entradas, que aí eu vou fazer com B, EB e C. Então, eu vou ter esse circuito aqui. Tá? Então, duas inversoras, né? Para eu ter A negado e B negado. Lembra que a variável isolada negada é a primeira prioridade. Aí, como a gente está entre parênteses aqui, vai ter que passar por uma porta OU. Então, eu vou colocar aqui uma porta OU. Aí, depois da porta OU, ele vai ter uma negação. Então, tem uma porta não aqui. Eu poderia usar uma porta NO também. Então, não faz diferença. Estou só separando aqui, né? E aí, depois, essa saída que está no parênteses, daí ela vai para uma porta E de 3 entradas com o meu B e meu C. Ok? Essa expressão aqui, A negado, B negado, C negado, ou A, B negado, C negado, ou A negado, B negado, D. Então, aqui já tá claro, né? Já tem que fazer, ó, A, B e C negado, B, C negado e A, B negado. Tá? Então, eu vou ter que ter, aqui, ao invés de colocar uma inversora na saída de desculpa, na entrada de cada porta E, que eu vou colocar aqui, é mais fácil, assim, eu economizo mais portas, né? Se eu fizer duas linhas, uma linha de entrada A, e aí passando por uma inversora, e daí eu distribuo meu A negado, tanto para essa porta E aqui, quanto para essa porta E aqui. Da mesma forma o B. Eu entro com o meu B, eu vou precisar do B negado, então eu vou distribuir o B negado tanto para essa porta aqui, para essa porta aqui e para essa porta aqui. Então eu passo por uma inversora, e daí distribuo a saída dessa inversora para as várias entradas das portas I aqui. E o C negado é a mesma coisa. Então eu passo por uma porta inversora e distribuo para as duas portas aqui. Então, o circuito vai ficar assim.
só puxar isso aqui para o lado aqui. O circuito vai ficar assim. Ele fica mais enxuto se eu fizer uma linha. Então, ó, tenho as minhas 4 entradas aqui, né? Só que eu vou precisar para as variáveis A, B e C, eu vou precisar delas invertidas. Em alguns casos, para várias entradas. Então, eu só coloco uma inversora para cada uma, e depois eu vou distribuindo para as portas que eu precisar. Então, para eu fazer a minha A negado, e B negado e C negado, eu pego o quê? Eu passo o A, o B e o C pela inversora e coloco a saída da inversora numa E de 3 entradas, para cada uma delas. Aí, para eu ter A, B negado, A e B negado e C negado, eu faço o quê? Eu pego outra porta E de 3 entradas. Aí, para o A, eu puxo direto do A. Daí eu não vou colocar outra inversora para colocar do B para a entrada. Eu pego já a própria saída da minha inversora que eu já tinha na primeira porta aqui, e já conecto aqui para ter o meu B negado. E o C negado é a mesma coisa. Eu conecto a saída da minha inversora aqui do C negado para a entrada da outra porta. Tá? E aí, depois, para a última porta, eu tenho A negado, B negado e D. Então, eu só puxo aqui uma linha do A negado, depois da inversão, para ligar na entrada da próxima porta. E aí, do meu B negado, a mesma coisa. Puxo outra linha aqui depois da inversora e coloco na minha porta. E o D, como ele é o puro, não precisa de inversão, eu ligo direto a entrada D aqui na minha terceira porta E. E aí, a cada saída, eu coloco uma porta OU para fazer, uma porta OU de 3 entradas, para fazer aí o OU das 3 expressões aqui. Então, com isso, eu vou ter esse circuito aqui que implementa essa expressão booleana aqui, essa expressão lógica aqui. Aí, como que a gente avalia a saída de circuitos lógicos? Tá? Primeiro, a gente bota alguns exemplos aqui, em casos que eu tenho uma expressão lógica, uma expressão booleana, e aí, qual vai ser o valor dela para uma determinada entrada. Tá? Então, aqui se eu tenho, por exemplo, a expressão booleana x igual a e, b, c, e, a ou d negado, tá? E eu tenho as entradas aqui, a igual a 0, b igual a 1, c igual a 1 e d igual a 1, tá? Eu simplesmente faço o quê? Eu substituo aqui os valores das minhas entradas na expressão e calculo de acordo com a sequência de prioridade. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho, já falado aqui, o A negado, a barrinha ficou em cima aqui. Eu tenho A negado, E, B e C, e A ou D negado. Então, eu vou substituir todas as variáveis aqui. Então, o meu A é 0, eu vou ter 0 negado, E1, E1, E, aí é parênteses, 0 ou 1, tudo negado, fecha parênteses. Então, aqui, ó, a primeira prioridade vai ser a variável isolada negada. Tá? Não a expressão aqui inteira negada, só a variável isolada negada. Então, vai ser meu A negado e eu vou passar de 0 para 1. Então, aqui meu A negado saiu de 0 para 1. Aí, minha segunda prioridade é o que está dentro de parênteses. Tá? Então, ainda não é a negação da expressão inteira. A gente tem que fazer a operação para depois fazer a negação. Então, aqui, o que está dentro do parênteses é o 0 ou 1. Tá? Então, o 0 ou 1 vai dar 1. E aí, vou ficar, então, com 1 negado. Tá? Aí, a próxima prioridade aqui é ter a negação de uma variável única. Né? Então, se eu tenho 1 negado aqui, ele vai virar 0. E aí, por último, eu faço a E aqui, nesse caso, uma E de 4 entradas. Né? Se eu tenho uma E, um dos valores é 0, eu sei que é 0. Então, a saída vai ser 0. Então, a gente vai fazendo a operação na sequência de acordo com a prioridade das nossas portas aqui. Né? E aí, então, a gente pode, com isso, com isso a gente consegue avaliar a saída de uma expressão, aqui, uma expressão booleana para um valor específico de entrada. Mas, para eu conseguir ter toda a gama de avaliação, eu tenho que fazer a tabela verdade dela. Então, eu teria que avaliar para todas as possibilidades de entrada. Então, com isso, aqui, ó, novamente, aqui é só para colocar essa sequência. Né? Primeiro, a gente vai fazer as inversões em termos simples, né, das variáveis isoladas. Depois que tiver dentro de parênteses. Depois as operações e depois a
a expressão ou. Né? E aqui, se a expressão tiver uma barra, né, tiver um negado, a gente tem que fazer a operação indicada pela expressão e depois inverter a saída. Tá? Então, lembrando que, se de repente a gente faz a expressão, como a gente viu ali, a gente faz a expressão e ela resulta em uma variável isolada, né, uma variável simples, aí a gente faz a inversão daquela variável simples logo depois de ter feito a operação. Tá? Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos, lá na aula gravada eu passo esses exemplos aqui, né? Aí, e aqui também, um exemplo de como a gente faz para avaliar uma saída se eu tenho um circuito lógico. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa, se eu tenho aqui uma sequência de entradas, tá? Eu tenho esse circuito aqui, e tenho uma entrada, qual vai ser a saída dele para uma entrada, por exemplo, A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 e D igual a 1. Eu vou ter que propagar esses valores aqui ao longo do circuito de acordo com a sequência deles. Né? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter o quê? Primeiro, eu vou ter que fazer a inversora aqui. Né? Se eu tenho A igual a 0, eu vou ter A negado igual a 1. Então, aí, e da mesma forma, eu tenho A aqui com 0 entrando na minha porta OU aqui. Então, aí, logo na sequência, eu vou ter minha E de 3 entradas, eu vou ter 1, E1, E1, vai sair 1 aqui também. Aí, para minha porta OU, eu vou ter A igual a 0, então eu vou ter andando 0, e D igual a 1. Então eu vou ter 0 ou 1, eu vou ter 1 aqui na saída. Aí, passando pela inversora, eu vou ter 0. Então eu vou ter aqui na entrada da minha porta E, 1 e 0, que vai dar 0. Então é assim que eu analiso a sequência. Na sequência do caminho de entradas para saída, sempre na sequência que estava no meu circuito aqui. Aqui é a mesma ideia, né? Então eu vou ter aqui, para essa entrada aqui, A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1 e D igual a 0, nesse circuito aqui, eu vou ter aqui, ó, 1 ou 0, né? Então eu vou ter que fazer a sequência de C ou D negado, então eu vou ter 1 ou 0 vai ser 1, negado vai ser 0. Então eu vou ter 0 aqui, e aí vou ter 0 E1, vai sair 0, negado vai sair 1. Então, é isso aqui que a gente vai ter aqui na nossa expressão. Né? 1 ou 0 vai ser 1, negado vai ser 0. Aqui. Aí, A e B, 1, 1. Aí eu vou ter 1 E1 E0, vai ser 0, negado vai ser 1. Então, a saída aqui para essa entrada vai ser, esses valores de entrada vai ser 1. Mas aí, o que é importante para a gente, como eu falei anteriormente, é a gente ter a tabela verdade. Por quê? Porque com a tabela verdade, a gente sabe todos os valores de saída de acordo com todas as possibilidades de entrada. Então, como que a gente faz a tabela verdade do nosso circuito lógico aqui? É mais fácil a gente nomear cada um dos estágios aqui de saída do nosso circuito e avaliar a tabela verdade daquele estágio, até chegar no estágio final aqui, que é a nossa saída final. Então, por exemplo, ó, aqui o que a gente fez? A gente tem as entradas A, B e C, então a gente colocou aqui, como são 3 entradas, a gente tem 8 possibilidades, né, 2 ao cubo. Então, a gente já colocou aqui as 8 possibilidades da tabela verdade. Aí, depois, a gente tem um primeiro estágio aqui, que é o nosso A negado. Então, o nosso A passa por uma porta não, e aí a gente vai ter, então, A negado. Então esse estágio de A negado a gente chamou de U. Então, a gente fez o quê? Primeira coisa, a gente já coloca o nosso estágio U aqui e faz a tabela verdade desse estágio. Então, eu já tenho as entradas aqui e vou fazer a tabela verdade do meu estágio, do primeiro estágio que a gente chamou de U aqui, que vai ser o A negado. Então, eu vou pegar só o meu A aqui e vou fazer ele invertido. Então, meu A é 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Então, meu U vai ser o inverso, vai ser 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ok. Aí, o A negado entra na porta E junto com o B. Tá? Então, eu vou ter um outro estágio aqui, que eu estou chamando de V, que vai ser A negado e B.
Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma tabela verdade desse estágio A negado EB. Aí, então, qual vai ser a tabela verdade desse meu A negado EB? Vai ser o quê? Eu vou fazer o E aqui do meu B aqui, da minha coluna B, com a minha coluna do A negado. Tá? Lembrando que, pela propriedade comutativa, eu posso fazer em qualquer sequência. Né? Então, aqui pegando só a coluna B e a coluna do A negado, vou fazer 0, 1, 0. 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. 1 e 1, 1. 0 e 0, 0. 0 e 0, 0. 1 e 0, 0. 1 e 0, 0. Então, essa aqui vai ser a minha tabela verdade do meu estágio V. Tá? Ok? Aí depois eu tenho outro estágio W, a gente chamou de W aqui, tá? Que vai ser o meu, que eu tenho aqui uma porta E, que eu estou fazendo B e C. Então eu vou fazer aqui no meu estágio W a tabela verdade da minha função aqui B e C. Então qual que vai ser aqui? Eu vou pegar essas duas aqui, essas duas estão em cinza mais claro, tá? E vou fazer uma e a outra. E vou colocar aqui na minha tabela verdade do meu estágio W. Então vai ser o quê? 0 e 0, 0. 0 e 1, 0. 1 e 0, 0. 1 e 1, 1. 0 e 0, 0. 0 e 1, 0. 1 e 0, 0. 1 e 1, 1. Beleza. Então agora, ó, veja que eu já tenho a tabela verdade do meu estágio V e do meu estágio W. Tá? E o meu X vai ser o quê? Minha saída final vai ser o quê? Vai ser V ou W. Tá? Então eu vou fazer a tabela verdade agora. Vou pegar minha tabela verdade da minha saída V e vou fazer ou a tabela verdade da minha saída W. Então, aí eu vou fazer V ou W, vai ser o quê? Vai ser 0 ou 0, 0. 0 ou 0, 0. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. 0 ou 0, 0. 0 ou 0, 0. 0 ou 0, 0. 0 ou 1, 1. Então, com isso aqui, eu tenho a tabela verdade do meu circuito completo, do meu circuito lógico completo aqui. Então, eu posso simplesmente colocar que eu já tenho indicado, colocar aqui para as minhas entradas aqui, ó, 0, 0, 0, minha saída X vai ser 0. 0, 0, 1, minha saída X vai ser 0. 0, 1, 0, minha saída X vai ser 1. 0, 1, 1, minha saída X vai ser 1. 1, 0, 0, minha saída X vai ser 0. 1, 0, 1, minha saída X vai ser 0. 1, 1, 0, minha saída X vai ser 0. E 1, 1, 1, minha saída X vai ser 1. Então, com isso, eu consigo a tabela verdade completa do meu circuito lógico aqui. Ok? Aí, é claro, é mais trabalhoso, só que com isso a gente consegue saber todas as saídas que a gente vai ter para um determinado circuito lógico. Aí, então, a gente pode determinar agora o preço de 4 entradas usando a tabela verdade. Aqui a gente vai ter quantos estágios? Ó? A gente vai ter um estágio aqui de A negado, depois vai ter outro estágio. Esse aqui é o mesmo circuitinho que usou de exemplo antes. Né? Então, já tem um estágio de A negado, vai ter um estágio aqui de A negado e B e C. Tá? Depois vai ter outro estágio aqui de A ou D, depois outro estágio de A ou D negado, e depois o nosso estágio final, nossa saída, que vai ser A negado e B e C e A ou D negado. Então aqui a gente tem essa tabela verdade. Né? Então, a gente tem 4 entradas, a gente tem 16 possibilidades. Tá? Então, 2 na N, né? 2 na quarta, 16. E aqui a tabela de verdade de cada estágio. Então, o A negado vai ser aqui só o inverso do nosso A, né? Então vai ser metade 1, metade 0, né? Deixa eu pegar aqui, ó, o A, ele é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Então, o nosso A negado vai ser o inverso. Tá? Aí depois eu faço o quê? Faço A negado e B e C. Então, eu vou fazendo o quê? B e C, 0 e 0 e 1, 0. Estou fazendo na sequência aqui por causa da comutativa. Né? Então, eu posso fazer A negado e B e C, ou mesmo que eu fazer B e C e A negado. Tá? Então, B e C, 0 e 0 e 1 vai ser 0. 0 e 0 e 1 vai ser 0. 0 e 1 e 1
vai ser 0. 0 e 1, E1 vai ser 0. 1 e 0, E1 vai ser 0. 1 e 0, E1 vai ser 0 de novo. 1 e 1, E1 vai ser 1. 1 e 1, E1 vai ser 1. E agora, daqui para frente, ó, o meu A é sempre 0, então todas as saídas vão ser 0. Lembra que na E, se uma das entradas é 0, todas as outras saídas são... se uma das entradas é 0, a saída é 0. Então, aqui, como o meu A negado vai ser 0 para frente, então eu vou ter 0 sempre aqui. Então, essa aqui eu vou ter minha tabela do A negado e B e C. Aí aqui eu faço a tabela do A ou D, então eu tenho que pegar aqui A ou D, então 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1, 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1, 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1, 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1. E daqui para diante, ó, o nosso A é 1 sempre. Então, lembra que se eu tiver um valor ou 1, ele vai ser sempre 1. Então, A ou D aqui daqui para frente vai ser sempre 1. Então, vai ser 1. Aí aqui eu vou ter o inverso, né? O A ou D negado, eu faço o inverso do A ou D. Então, onde é 0 vira 1, onde é 1 vira 0. Então, aqui eu tenho a tabela daí do meu A ou D negado. E aí, para fechar, minha saída final vai ser o quê? Vai ser, então, essa tabela aqui, A negado, E, B e C, e essa tabela aqui do A ou D negado. Então, eu vou fazer E para cada uma. Então, 0 e 1, 0, 0 e 0, 0, 0 e 1, 0, 0 e 0, 0, 0 e 1, 0, 0 e 0, 0, 1 e 1, 1, 1 e 0, 0, e daqui por diante é tudo 0, então vai ser, como uma das entradas é toda 0, sempre 0 e alguma coisa vai ser 0, então o resto é tudo 0 também. Então aqui eu vou ter minha saída da minha expressão. Minha saída é o quê? Quer dizer que ela só vai ter valor 1 quando eu tiver 0, tiver a entrada A 0, B 1, C 1 e D 0. Vai ser o único caso que eu vou ter saída 1. Nos outros casos eu vou ter saída 0. Então aqui sim eu determino minha tabela verdade do meu circuito lógico. Ok? Aí aqui a gente entra num ponto que é, talvez, essa parte aqui eu diria que talvez, não, acho que é a mais importante do nosso tópico 4 aqui, que são os teoremas booleanos. Tá? Esses teoremas booleanos, eles vêm da álgebra booleana, tá? E eles servem para a gente poder analisar os circuitos e também simplificar os circuitos. Tá? Então, aqui a gente vai ter 17 teoremas booleanos que nos facilitam bastante o processo de simplificação de circuitos. Tá? Então, a gente tem que conhecer eles bem para a gente poder trabalhar a simplificação dos circuitos. O que é importante a gente colocar, vários a gente já viu, a gente vai só repassar alguns, outros são novos, tá? Mas o que é importante só a gente colocar aqui, quando a gente tem uma variável x aqui, uma variável lógica x, quer dizer que tanto faz ela ser 0 ou 1, que o valor dela vai ser aquele que ela indicou. Tá? Então, ela pode ser 0 ou pode ser 1, ela só vai valer aquele valor que ela está indicando naquele momento. A gente vai ver como que isso funciona. Então, ó, nossos teoremas booleanos, os primeiros 4, são os postulados da multiplicação lógica, né? Não é o mesmo que uma multiplicação binária, que são referentes à porta E. E basicamente eles dizem o quê? Eles dizem que a nossa, são esses 4 aqui. A gente acabou de falar, aqui na nossa tabela verdade, que quando eu tenho um valor qualquer, pode ser 0 ou 1, se eu tiver ele E0, a minha saída sempre vai ser 0. Então, quer dizer que se eu tenho x e 0, minha saída vai ser 0. Da mesma forma, se eu tiver x, que é o postulado 2 aqui, se eu tiver x, quer dizer, qualquer valor, 0 ou 1, e 1, a minha saída vai ser x. E aí, então, isso quer dizer que se eu tiver x e 1, a minha saída vai ser x. Tá?
lá na aula gravada eu faço a tabela verdade de uma por uma, para vocês verem por que como que você prova aqui. Aqui eu, como estou passando mais rápido, eu vou só citando elas aqui. Então eu peço para vocês olharem lá na aula gravada, essa que é a parte 3, que lá a gente vê a tabela verdade de uma por uma. Então, a terceira é quando eu tenho x e x, a minha saída vai ser x. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver 0 e 0, minha saída vai ser 0. Se eu tiver 1 e 1, a minha saída vai ser 1. Isso quer dizer o quê? Se eu ligar aqui a minha entrada, as duas entradas de uma porta I no meu, para uma entrada só, eu vou ter o valor da própria entrada na saída aqui. E o quarto é que se eu tenho x e x negado, a minha saída vai ser sempre 0. Isso é fácil de ver. Se eu tiver 0 e 1, vai ser igual a 0. Se eu tiver 1 e 0, a minha saída vai ser 0 também. Então, isso quer dizer o quê? Se eu tiver entrada aqui, uma das entradas com a inversora entrando numa porta E, a minha saída sempre vai ser 0. Então, esses são os 4 postulados da multiplicação. Depois, a gente tem os outros 4 postulados da adição lógica, né? Que é a nossa porta OU. Tá? Não confundir com a adição binária. Tá? A adição binária daí é outra coisa. Então, os postulados da adição lógica, tá? Eles são outros 4, eles são o quê? Numa porta OU, se eu tenho um valor qualquer ou 0, eu vou ter aquele próprio valor. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver, por exemplo, 0 ou 0, vai ser 0. Se eu tiver 1 ou 0, vai ser 1. Então, isso quer dizer que se eu tiver x ou 0, minha saída vai ser x. O 6 aqui, se eu tiver qualquer valor ou 1, a minha saída vai ser 1. Isso a gente também viu lá nas tabelas verdades ali um pouquinho atrás, né? Então, por exemplo, se eu tiver 0 ou 1, minha saída é 1. Se eu tiver 1 ou 1, minha saída vai ser 1 também. Então, isso quer dizer que se eu tiver x ou 1, minha saída vai ser sempre 1. Aí, da mesma forma, se eu ligar as duas entradas da porta OU, em uma entrada só, se eu tiver aí x ou x, a minha saída vai ser sempre x. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver 0 ou 0, minha saída é 0. Se eu tiver 1 ou 1, minha saída é 1. Então, com isso, eu tenho o postulado 7, que é x ou x vai ser igual sempre a x. E se eu tiver aqui x ou x negado, que a gente tiver uma entrada, uma porta ou uma entrada direta e depois a mesma entrada negada, tá? A minha saída sempre vai ser 1. A gente consegue ver aqui, né? Se eu tiver 0 ou 1, vai ser igual a 1, minha saída vai ser 1. Se eu tiver 1 ou 0, minha saída vai ser 1 também. Então, aqui eu tenho meus 4 postulados da adição. Tá? Aí, então, outra coisa que é importante de colocar, que para os teoremas, na verdade a gente está citando os 8 primeiros aqui, mas isso vale para qualquer teorema. Tá? A gente apresentou eles como variáveis simples, mas se a gente tiver expressões, elas também são válidas. Tá? Então você pode usar essas propriedades também em expressões. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho A e B negado, tá? E B, A e B negado, tá? Eu posso fazer o quê? Eu posso chamar meu A e B negado de X. Então, eu posso pegar o X aqui, chamar meu A e B negado de X, então eu vou ter o quê? Eu vou ter X e X negado. Tá? E aí, aplicando o teorema 4, eu vou saber que X e X negado é igual a 0 sempre. Então, eu posso dizer que A e B negado e A e B negado, tudo negado, vai ser sempre igual a 0. Então, eu posso usar os teoremas também em expressões. Aí, quais são as minhas outras propriedades aqui? Tá? Algumas a gente já viu, a 9, a 10, a 11, a 12, a gente já viu quando a gente estudou as portas lógicas ali, que são a comutativa e a associativa, né? Então, que elas são válidas para tanto a porta OU quanto a porta E. Tá? Então, a comutativa quer dizer que a ordem, a sequência de entrada não vai alterar a saída. Né? Então, se eu tiver x ou y, é o mesmo que y ou x. E se eu tiver x e y, é o mesmo que y e x. Aí, as associativas, né, a gente já viu também que a gente pode fazer associação de portas tanto OU quanto E.
Então, que se eu tiver y ou z primeiro, depois ou x, é o mesmo que eu ter x ou y ou z, que é a mesma coisa que eu ter x ou y ou z. Então, aqui se eu fizer associação de portas ou, é o mesmo que eu ter uma porta ou de 3 entradas. E vale a mesma coisa para a porta E, né? Então, se eu tiver y e z, depois ex, é a mesma coisa que eu ter x e y, e depois ez, que é o mesmo que eu ter x e y e z. Isso a gente já viu lá nas portas lógicas lá. Aí, depois a gente tem a propriedade distributiva, que é igualzinha à propriedade distributiva que a gente tem lá em álgebra decimal, né? Então, se eu tenho x e y ou z, é o mesmo que eu ter x e y ou x e z. E o inverso é verdadeiro também. Eu posso isolar o x aqui, se eu tiver x e y ou x e z, posso isolar meu x e colocar x e y ou z entre parênteses. E a mesma forma aqui a distributiva de duas funções lógicas aqui, por exemplo, tenho w ou x e y ou z, é o mesmo que eu ter w, que eu distribuí elas aqui, né? W e y ou w e z, ou x e y ou x e z. E o contrário também é verdadeiro. Eu posso sair dessa expressão aqui e chegar nessa aqui. Aí, as nossas 3 últimas aqui, elas são um pouco mais capciosas, assim, que são, eu chamo de teorema da absorção. Teorema da absorção porque a gente consegue diminuir a nossa expressão a partir delas. O primeiro teorema da absorção, eu tinha chamado de 14, está numerando eles aqui, né? Ele diz que se eu tenho x ou x e y, a minha saída vai ser igual a x. Se eu tiver x ou x negado e y, é o mesmo que eu ter x ou y. E se eu tiver x negado ou x e y, é o mesmo que x negado ou y. Como a gente consegue ver isso? Vamos ver esses 3 mais de perto. Tá? Então, se a gente colocar a tabela verdade deles aqui, para o teorema da absorção, o 14 ali, a gente vê o quê? Que, ó, se eu tenho aqui x, a tabela verdade das 2 entradas aqui, x e y, né? 0, 0, 0, 1, 0, 1. Tá? Qual vai ser a tabela verdade do meu x e y? Tá? Lembra que a gente faz sempre a sequência, né? Então, sempre a sequência pela prioridade. Então, do x ou y, desculpe, do x ou x e y, eu vou fazer primeiro x e y. Tá? Então, a tabela verdade do meu x e y vai ser a porta E, né? 0 e 0, 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1. Então, aqui eu tenho a tabela verdade do meu x e y. Agora, se eu fizer essa aqui ou x, eu vou ter o quê? Ó? 0 ou 0, 0, 0 ou 0, 0, 1 ou 1, ou 0, desculpe, 1, 1 ou 1, 1. Então, se a gente olhar a tabela verdade aqui, ó, de x ou x e y, ela é igual à tabela verdade do x. Ó. É 0, 0, 1, 1, e o x é 0, 0, 1, 1. Então, com isso, eu consigo ver que a minha expressão x ou x e y é igual a x. A mesma forma que o nosso 15A aqui, né, que é o nosso x ou x negado e y, é o mesmo que x ou y, tá? A gente consegue ver por aqui, ó. Então eu tenho minha tabela verdade das minhas entradas aqui, 0, 0, 0, 1, 0, 1, tá? Se eu tiver o meu x negado aqui, ele vai ser 1, 1, 0, 0, né? Então a gente vai começar fazendo x negado e y. X negado e y vai ser o quê? Vai ser 1 e 0, vai ser 0. Né? 1, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, como eu não consigo escrever aqui, eu vou pegar meu pente de novo aqui para poder escrever os valores aqui, para a gente não esquecer. Lá na aula gravada eu faço também a tabela verdade ali, e a gente vai colocando passo a passo ali, né? Mas então, só ver aqui. Fazer de um jeito mais inteligente. Pronto, aí some tudo. Beleza, então eu tenho ali meu x
E meu y, tá? Vou ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Tá? Então, o meu x negado, aqui, meu x negado, tem que fazer a negação primeiro, né? Vai ser 1, 1, 0, 0. Aí, meu x negado e y vai ser esse e esse, né? Então, x negado e y vai ser o quê? Vai ser 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. 0 e 0, 0. 1 e 0, 0. Ok. E agora, se eu fizer isso aqui, ou x, vamos pegar aqui então a nossa expressão completa aqui, né? Vai ser x ou x negado e y. Tá? Então eu faço aqui esse ou esse, né? Então vai ser 0 ou 0, 0. 0 ou 1, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 0, 1. Isso quer dizer o quê? Que se eu fizer aqui a minha expressão x ou x negado e y é igual a se eu fizer x ou y. Se eu fizer x ou y, eu vou ter o quê? Ó? 0 ou 0, 0. 0 ou 1, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. Então, a gente vê que as tabelas de verdade são iguais. Então, isso quer dizer que, se eu tiver a expressão x ou x negado e y, é o mesmo que x ou y. Ok? E a mesma coisa para... Então, vou colocar aqui, essa aqui é 15A. Vou fazer 15B em cima, vou ficar ao contrário aqui. 15B. Vou colocar x, y, as duas entradas. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Aí, para eu fazer essa expressão aqui, eu vou ter que fazer o quê? Vou fazer o x negado, vou deixar ele do ladinho, e depois eu vou fazer x e y. Né? Então, vou fazer o x negado aqui. X negado vai ser o quê? Vai ser 1, 1, 0, 0. Aí, x e y vai ser o quê? X e y. X e y é a portaria dos dois. Então, 0, 0 e 0, 0. 0 e 1, 0. 1 e 0, 0. 1 e 1, 1. E aí, se eu fizer agora x negado ou x e y, x e y, tá? Então, eu vou fazer o ou dessa com essa aqui. Então, eu vou ter 1 ou 0, 1. 1 ou 1, ou, desculpa, 1 ou 0, 1 também. 0 ou 0, 0. E 0 ou 1, 1. Tá? Agora, se eu fizer, então, para comparar, x negado ou y, eu vou ter o quê? Ó, é esse aqui, x negado, ou esse aqui, x negado ou y. Então, 0 ou 1, 1. 1 ou 1, 1. 0 ou 0, 0. E 1 ou 0, 1. Então, a gente vê que a tabela verdade das duas é igual. Então, com isso a gente prova que x negado ou x e y é o mesmo que x negado ou y. Então, com isso a gente consegue reduzir aí uma expressão. Aí, então, essas propriedades, né, esses teoremas, a gente pode utilizar para fazer a redução de expressões lógicas, que no final também vão dar a redução dos nossos circuitos lógicos aqui. Então, ó, se eu tenho, por exemplo, aqui, essa expressão, ó,
A negado EB, ED, ou A negado EB, ED, negado, desculpe, desculpe, A, EB, negado, ED, negado, aqui o negado saiu torto aqui, desculpe, mas na verdade ele é B negado e ED negado, tá? O que eu posso fazer, ó? Já logo de cara, eu tenho, aqui é AB negado, tá? Aqui, não sei porque no PDF ele saiu torto, lá nos slides da aula estão corrigidos, estão na posição certa. Mas é AB negado, A e B negado ED, ou A e B negado, A negado e B negado ED. Tá? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso isolar meu A e B negado, tá? Usando o teorema 13, tá? O 13A. Então, eu vou ter o quê? Aqui eu vou isolar os dois, que é da minha distributiva, tá? Então, eu vou ter A e B negado e D ou D negado. Tá? Aí, lembrando do teorema da soma ali, que é o teorema 8, se eu tenho D ou D negado, que é o X ou X negado, o valor vai ser sempre 1. Então, eu posso substituir aqui D ou D negado por 1. E aí, lá pelo teorema 2, lá da multiplicação, a gente sabe que um valor E1 sempre vai ser o próprio valor. Então, se eu tenho A e B negado, E1, eu vou ter A e B negado. Então, com isso, eu saio aqui de uma expressão grande aqui, que eu fosse implementar, eu precisaria de duas inversoras, eu poderia duplicar uma ali, e duas portas E de 3 entradas e uma porta U de 2 entradas, apenas para uma inversora e uma porta E de 2 entradas. Então, aqui eu consigo reduzir bastante o circuito que vai implementar a minha função lógica. Aqui eu tenho outro exemplo, tá? Em que a gente tem, aqui a gente tem a expressão y igual a negado ou b e a ou b. Tá? Então, eu posso pegar aqui e usar a distributiva para redistribuir todas as minhas variáveis. Tá? No início parece que ela vai aumentar, mas a gente vai ver que é bem interessante. Porque, usando a distributiva, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a negado EA, a negado EB, a negado EA, ou a negado EB, ou B e A, ou B e B. Tá? Aqui é essa expressão aqui. Tá? Aí a gente já vê aqui, a negado e A, tá? Lembra que a gente tem X e X negado, ele é 0. Tá? Então a gente vai usar aqui os teoremas da adição, o 3 e o 4. Então, o 4, aqui vai dizer quando eu tenho A e X negado e X é o mesmo que 0. Tá? E também, quando eu tenho X e X, tenho X e ele mesmo, eu vou ter o próprio X. Então, eu posso substituir B e B por B, somente B. Aí, pelo teorema da adição, teorema 5, a gente sabe que 0 ou alguma variável é o mesmo que a própria variável. Então, se eu tenho aqui 0 ou A negado B, é o mesmo que só A negado B. Então, eu posso tirar esse 0 daqui. Então, aí eu vou ficar com A negado B, ou BA ou B. Certo? A gente já vê aqui, a gente tem a distributiva de novo. A gente pode isolar o nosso B aqui, né? Então, eu posso ter aqui B e A negado ou A ou 1. E a gente sabe que, quando a gente tem X ou 1, é sempre 1, né? Pelo teorema da soma lá 6, né? Então, se eu tenho X ou 1, ele vai ser 1. Então, A ou 1 vai ser 1. Da mesma forma, A negado ou 1 vai ser 1 também. Então, eu vou ter aqui B e 1. E aí, pelo teorema 2 da multiplicação, eu sei que quando eu tenho X e 1, eu tenho o meu próprio X. Então, quer dizer que o meu Y no final acaba virando só B. Quer dizer o quê? Aqui que eu precisaria de uma porta não, duas portas ou de 2 entradas e uma porta E de 2 entradas, eu vou precisar de nenhuma porta, só uma linha que liga o B no Y. Tá? Então, com isso, eu reduzi bastante minha expressão aqui.
Aqui outro exemplo, né? Se eu tenho A, E, C, E, D, ou A negado, E, B, E, C, E, D, tá? Eu já olho aqui logo de cara, já consigo ver, eu consigo isolar A, C e D, né? Então, eu posso isolar A, C e D, não, desculpa, eu estou com A negado, então só consigo isolar o C e D. Então, eu consigo isolar o C e D, tá? Pelo teorema distributivo. Então, eu vou ter C e D e A ou A negado B, tá? Aí aqui, ó, A ou A negado B, a gente já vê que é teorema da absorção, né? A gente tem sempre que a gente tem um valor, uma variável, ou ela mesma e outra, sendo negado ou não negado, é o teorema da absorção. Então, a gente vai ter aqui na absorção 15A, né? Então, a gente sabe que A ou A negado e B é o mesmo que A ou B. Né? E a gente pode redistribuir, pode deixar assim em termos de circuito lógico ficaria menor, ou a gente pode usar a distributiva de novo, só para ficar com A e C e D ou B, C e D. Tá? Em termos de número de portas, é o mesmo número, né? Só que aqui a gente utilizaria portas de menos entradas só. Okay? E aqui, então, tem outros exemplos. Eu não vou passar exemplo por exemplo, que lá na aula gravada eu passo exemplo por exemplo, cada um deles. Tá? Aqui eu vou passar direto, porque a gente já tem isso na aula gravada e já tem, são os mesmos, são formas de exercitar os mesmos exemplos. Né? Então, para pegar mais detalhes, vão lá na aula gravada que a gente passa um por um ali. Aí, o que é importante a gente ver agora é que a gente tem outros dois teoremas que são bastante importantes. Esses aqui são até vitais para a gente fazer simplificação, que são os teoremas de De Morgan. Tá? O teorema de De Morgan ele diz o seguinte, ó, ele diz o quê? E são dois teoremas, a gente vai chamar o 16 e o 17, tá? Que eles fazem aquela relação. Lembra que, deixa eu voltar aqui no meu pente aqui para poder desenhar. Lembra que quando a gente fez as portas NE e NO, deixa eu apagar isso aqui, a gente sempre colocava assim, ó, importante, aqui, na minha NE, se eu tenho, por exemplo, X e Y, negado, tá? Que é a minha porta NE, é diferente de X negado e Y negado. Tá? Isso a gente colocava lá quando a gente aprendeu a porta NE. E a mesma coisa para a porta NO, a gente colocava lá que X ou Y negado é diferente de X negado ou Y negado. Lembrando que aqui, no caso da 16, a gente estava falando aqui da NO, essa expressão aqui é a própria porta NO, né? Está ali no slide. E essa aqui seria o quê? Seria uma entrada invertida. Faltou colocar os nomes dos bois aqui. X e Y. E aqui X ou Y negado. Aqui, se eu tiver X, aqui, outra porta inversora Y, eu vou ter o quê? Uma porta OU aqui na saída. Eu vou ter X negado, aqui Y negado, e aqui X negado ou Y negado. Tá? Então, aqui eu já falei que eles são diferentes, né? Mas o teorema de De Morgan diz o quê? Então, ó, que X ou Y negado, tá? Ele é igual a aqui. Ele é igual a X negado e Y. Então,
Se eu tiver x ou y negado, ele vai ser, aqui eles são diferentes, né? Diferentes. Mas aqui, ó, ele vai ser igual, deixa eu apagar isso aqui. Ele vai ser igual a aqui, a gente tiver x, y, negado, negado. Aqui eu vou ter x negado, y negado. Os dois entrando numa porta E. E aqui eu vou ter x negado e y negado. Então, o primeiro teorema de De Morgan, ele diz que x ou y negado é igual a x negado e y negado. E da mesma forma, o inverso também, que é a 17, ele diz que x e y negado é igual a x negado ou y negado. Então, ele diz que isso aqui é igual a isso aqui. Então, x, y e uma porta ne, que vai ser x e y negado. Então, esse é igual a esse aqui. Então, o primeiro teorema de De Morgan diz que x ou y negado, vou chamar aqui do o 16, aqui, e esse aqui, essa setinha, o 17. Então, o primeiro diz que x ou y negado é igual a x negado e y negado. E o segundo, que é o 17, diz que x e y negado é igual a x negado ou y negado. Como que a gente vê isso aqui? Vamos ver na tabela verdade aqui deles. Ó. Se eu tenho, então, uma porta null, tá? Na porta null vai ser o quê? Se eu tenho uma porta null de duas entradas, eu vou ter meus x, minhas entradas, x, y, tá? Ter 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, tá? Se eu tiver, então, uma null, eu vou ter o quê? 0, 0, 0 ou 0. Vai ser 0 invertido 1. 0 ou 1. 1 invertido 0. 1 ou 0. 1 invertido 0. 1 ou 1. 1 invertido 0. Então, essa aqui é a tabela verdade da minha porta null, né? Então, eu vou colocar aqui a minha null, tá? Então, x, y, então, vou colocar aqui a null, né? Então, x, y, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1 e 1. Tá? Quer dizer, vou puxar um pouquinho para o lado aqui só, tá meio, vou precisar um pouquinho mais de espaço. Deixa eu para cá aqui. Então, o meu x ou y negado, né, que é a minha null, x ou y negado, é o que a gente viu aqui, né? Vai ser 0, 0, 0, negado 1, 0, 1, 1, negado 0, 1 ou 0, 1, negado 0, 1 ou 1, 1, negado 0. Tá? E agora, meu x e y negado. Vamos colocar aqui, vamos fazer fazer o seguinte, para facilitar, eu vou pegar aqui, deixa eu passar para o ladinho aqui, tá? Um pouquinho mais para o ladinho ainda. E vou escrever aqui x negado
e y negado, tá? Eles isolados, tá? Então, x negado vai ser 1, 1, 0, 0. E y negado vai ser 1, 0, 1, 0. Tá? E agora, como vai ser x negado e y negado? Então, vai ser 1 e 1, 1. 1 e 0, 0. 0 e 1, 0. 0 e 0, 0. Então, a gente vê aqui, ó, x ou y negado é igual, em termos de tabela verdade, ó, a x negado e y negado. A gente vê aqui que as tabelas verdades são iguais. Né? Então, esse é o primeiro teorema de De Morgan aqui da porta null. Né? E o segundo teorema de De Morgan, a gente já viu ali, que é o inverso, que é o da porta Ne. Né? O da porta Ne, ele diz o quê? Como está no nosso desenho aqui, que uma porta Ne, quer dizer, x e y negado, tá? É igual a x negado ou y negado. É igual a essa porta aqui. Vamos ver na tabela verdade aqui. Vamos pegar, eu vou pegar vou apagar esse aqui e vamos fazer agora da Ne. Então, vou ficar um restinho aqui. Então, aqui, ó. Eu tenho x, y e x negado e y negado, tá? Essas as sequências deles. Então, se eu fizer aqui a porta Ne, tá? X e y negado, vai ser o quê? Ó? Vai ser 0 e 0, 0 negado 1. 0 e 1, 0 negado 1. 1 e 0, 0 negado 1. 1 e 1, 1 negado 0. Tá? Então, essa aqui é a nossa porta Ne. A gente já conhece lá. Agora, se eu fizer o quê? Se eu fizer x negado ou y negado, eu vou ter o quê? Ó, vou pegar aqui x negado e y negado. Ó, 1 ou 1 vai ser 1. 1 ou 0 vai ser 1. 0 ou 1 vai ser 1. E 0 ou 0 vai ser 0. Então, a gente vê aqui, ó, que a tabela verdade da Ne é igual a x negado ou y negado. Então, dá para ver a nossa tabela verdade daqui também, né? Que elas são iguais. Então, com isso a gente prova aqui o nosso teorema de De Morgan. Tá? Tanto o teorema da null quanto da Ne. Tá? Isso aqui é bastante útil na simplificação. Já vai ver uns exemplos aqui. Mas ela é bastante útil na simplificação, porque a gente pode pegar, quando tem uma expressão, por exemplo, que é negada, e tem variáveis, uma expressão inteira negada, e a gente tem variáveis que são negadas dentro dela, a gente pode quebrar ela e ter, às vezes, dupla negação, e com isso a gente consegue ter a variável simples. Tá? Então, vamos pegar os exemplos aqui. Ó. Então, isso aqui é também importante colocar. Isso aqui vale, da mesma forma que vale lá para os demais teoremas, o teorema de De Morgan também é válido não só para variáveis únicas, mas também para expressões. Tá? Então, você pode fazer o teorema de De Morgan com expressões de mais de uma variável. Então, olhando alguns exemplos do De Morgan aqui. Ó. Se você olha aqui, a gente tem A e B negado ou C tudo negado, a gente pode usar aqui, ó. Aqui a gente tem um teorema, a gente tem aqui uma null, né? Então a gente pode usar o teorema 16 da null, tá? Para quebrar ela em duas variáveis em E, né? Então eu posso quebrar aqui e colocar que A e B negado ou C tudo negado é o mesmo que A negado e B negado, negado e C negado. Aí aqui eu posso, nessa aqui, ó, nesse termo aqui, eu posso usar o teorema da Ne, que é o 17, né? Então, eu vou ter o quê? Vou ter A e B negado, tudo negado, eu posso transformar, então, em A negado ou B negado duas vezes, B negado, negado.
E aí, B negado, negado é o mesmo que B. Então, eu posso substituir B duplamente negado por B. Então, eu vou ter A negado ou B e C negado. E aí eu posso deixar assim, ou posso usar a distributiva aqui para redistribuir as variáveis. Então, eu vou ter A negado e C negado ou B e C negado. Então, aí eu posso diminuir o número de hipóteses que eu utilizaria aqui. Eventualmente, eu até poderia usar De Morgan novamente aqui para transformar meu A negado e C em A ou C tudo negado e usar uma porta null. Mas, por enquanto, a gente vai deixar ele assim. Aí, quando a gente utiliza o De Morgan, a forma mais fácil de a gente pensar para utilizar De Morgan é que, assim, quando a gente tem uma expressão que ela está toda negada, a gente vai trocar, se ela for E por OU e OU por E. Então, vai trocar E por OU e vice-versa. E aí a gente vai poder usar esse método de forma contínua até que a gente tenha somente variáveis simples, normais ou invertidas. Tá? Então, outro exemplo aqui, que a gente tem A negado ou C, E ou D negado, tudo negado. Ó, já olha assim, a gente tem uma expressão grande tudo negada, já está na cara que é De Morgan, né? Então, que a gente pode separar aqui uma expressão com ou com as duas negadas. Tá? Então, ele vai ser... Opa, desculpe, porque ele pulou para outra. Aqui. Então, ele vai ser o quê? A gente vai usar o teorema da NE, né? Então, que é o 17, para a gente ter A negado ou C, tudo negado, ou B ou D negado, tudo negado. E aqui a gente pode usar o da null, né? Que é o 16, né? Então, aí, se a gente usar o da null nesses dois termos aqui, a gente vai ter A duplamente negado e C negado, ou B negado e D duplamente negado. E aí, posso tirar os duplamente negados aqui e ficar com A e C negado, ou B negado e D. Outra coisa que é importante a gente colocar é que o De Morgan também, o teorema de De Morgan também é válido para mais de uma entrada. Tá? Então, se eu tenho aqui x e y e z negado, é o mesmo que x negado, ou y negado, ou z negado. E da mesma forma, se eu tiver x ou y ou z tudo negado, é o mesmo que x negado, e y negado, e z negado. Aí aqui outro exemplo também. Então, se eu tenho A ou BC, E, D ou EF, tudo negado, como eu falei anteriormente, você olha aqui uma expressão toda negada, você já pode pensar, dá para usar De Morgan aqui. Tá? Então aqui eu vou usar o da NE, né? O 17, né? Aí tá, desculpe. Aqui. Então eu vou usar o 17, né? Que é o teorema de De Morgan da NE, para transformar essas duas expressões aqui em duas expressões separadas com ou, né? Então eu vou ficar com A ou B e C negado, ou D ou E e F negado. Aí aqui eu posso usar as da null, né? Que vai ser 16. Então eu posso transformar isso aqui em expressões únicas, né? Então, aqui eu vou ficar com A negado e B e C negado, ou D negado e ou e F negado. E aqui eu posso usar novamente a da NE, né, para separar essas duas aqui. Então eu vou ter A negado e B negado ou C negado, ou D negado e negado ou F negado. E aí eu posso usar a distributiva também, aqui nessas expressões, né? Tanto aqui no A negado, B negado ou C negado, eu vou ter A negado e B, ou A negado e C, ou D negado e ou D negado e F. Aí eu vou ter essa expressão aqui. Então, com isso, eu consigo aí destrinchando as minhas expressões aqui. Okay? E aí, algumas implicações do teorema de De Morgan que são bastante importantes são o seguinte. Se a gente usar aqui, do ponto de vista de circuitos lógicos, a expressão null aqui, ela vai ser o mesmo aqui, então, que uma
E com duas não de entrada, tá? Que é a mesma coisa que a gente colocar aqui duas bolinhas antes das entradas em uma E. Tá? Então, assim, eu posso passar de uma null para uma E com duas entradas negadas. E a mesma coisa vale para o inverso. Né? Então, se eu tenho uma NE, eu posso passar para uma OU com duas entradas negadas aqui. Tá? Aí, com isso, a gente pode ver aqui as saídas de acordo com o teorema de De Morgan. Tá? Esse aqui eu vou passar também, porque lá na aula gravada eu vou passando passo a passo aqui como a gente faz a análise, tá? Só que aqui basicamente são mais exemplos de simplificação usando o teorema de De Morgan aqui, tá? Então eu vou passar esses aqui e deixo para vocês verem lá nas aulas gravadas, tá? Porque tem um ponto ainda bastante importante para a gente ver, que é esse aqui, ó, que é a universalidade das portas NE. Inclusive aquele exercício 6 que a gente falou ali, ele se refere a isso aqui, a universalidade das portas NE e da porta NO. Tá? O que quer dizer isso? O que quer dizer a universalidade das portas NE e das portas NO? Lembra que a gente viu já logo no início dessa aula aqui, na aula anterior, que as três portas básicas são a porta E, porta O e porta NÃO. Tá? Com elas a gente pode construir qualquer tipo de circuito lógico. Tá? E essa questão da universalidade das portas NE e das portas NO, ela quer dizer o seguinte, quer dizer que eu, utilizando portas NE, nesse caso aqui, depois a gente vai ver das NO, eu consigo construir qualquer uma das portas básicas. Quer dizer o quê? Eu consigo construir uma porta inversora, uma porta E e uma porta OU, apenas com portas NE. Tá? Como que eu faço isso? Ó, no primeiro caso, a gente tem a nossa propriedade lá da multiplicação, né? Lá numa das propriedades da multiplicação, a gente sabe que A e A, né, x e x, é o mesmo que x. Né? Então, se eu tenho 0 e 0 é 0, 1 e 1 é 1. Então, se eu tenho uma porta NE e eu ligo as duas entradas em uma entrada só, tá? Eu vou ter o quê? Se eu tiver A e A, eu vou ter o próprio A. Negado, eu vou ter A negado. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Se eu tenho A e A tudo negado, é o mesmo que A negado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar uma porta NE e ligar as duas entradas, eu tenho o mesmo que uma inversora. Eu tenho uma porta não. Tá? Então, com isso, eu consigo criar uma porta não a partir de uma porta NE. Agora, se eu consigo criar uma porta não a partir de uma porta NE, eu posso colocar ela em série, então, com uma outra porta NE, de forma que eu tenho o quê? Ó, se eu tenho uma porta NE, eu tenho A e B negado, eu vou ter A e B negado. Se eu coloco em série aqui com uma porta, com as duas entradas ligadas nessa saída aqui, eu vou ter uma porta não. Eu vou inverter novamente e vou ter, então, x igual a A e B. Então, com isso, eu consigo construir uma porta E utilizando duas portas NE. E aí, agora, utilizando De Morgan, lá, lembra que a gente viu que uma porta OU, eu consigo lá por De Morgan, eu consigo construir aqui, ó, uma porta NO, eu consigo construir fazendo o quê? Tendo uma porta E e duas inversoras de entrada. Aqui, ó, por De Morgan. Então, se eu tiver duas inversoras e uma porta E, eu consigo ter uma porta NO, né? E se eu tiver uma porta NE, eu vou ter uma porta OU. Então, isso quer dizer o quê? Voltando aqui, se eu tiver aqui, ó, uma porta E, uma porta NE ligada com uma inversora aqui. Eu vou ter o meu A, vou ter A negado. Uma outra, também entrada B, uma outra porta NE ligada com uma inversora. Eu vou ter o B negado. Ligado em uma outra porta NE. Eu vou ter o quê? Eu vou ter A negado e B negado, tudo negado. Tá? Se eu fizer De Morgan aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter A duplamente negado ou B duplamente negado. Corto duplamente negado, eu vou ter A ou B. Então, com isso, com essa estrutura aqui, com três portas NE, eu consigo construir uma porta OU. Tá? Isso quer dizer o quê? Que com portas NE, eu consigo construir
tanto uma inversora, quanto uma porta E, quanto uma porta OU. Tá? Isso quer dizer, então, que como essas três portas são as portas básicas, eu consigo construir qualquer circuito lógico, quer dizer que eu consigo construir qualquer circuito lógico usando somente porta NE. Por isso que a gente fala que ela é universal. A mesma coisa vale para a porta NO. Então, uma porta NO, da mesma forma, se eu ligar as duas entradas aqui de uma porta NO juntas, lembra lá pela minha propriedade lá da adição, né? Se eu tenho x ou x é igual a x. Né? 0 ou 0 é 0, 1 ou 1 é 1. Então, se eu tenho aqui uma porta NO ligada com as duas portas entradas, eu vou ter A ou A negado, que é o mesmo que A negado. Então, eu vou ter a mesma questão de ter uma inversora aqui. Se eu ligo uma porta NO, as duas entradas iguais, eu vou ter uma inversora. Se eu tenho uma inversora aqui, eu posso usar uma porta NO e colocar depois uma inversora para transformar ela numa OU. Então, igual a gente fez lá na porta NE. Então, se eu pegar uma NO, eu vou ter o quê? Eu vou ter a saída A ou B negado, e depois eu boto uma NO como inversora, e eu vou ter A ou B. Então, com isso, eu construo uma porta OU. E aí, usando o De Morgan aqui, eu posso construir também uma porta E usando portas NO. Aqui, eu ligo na minha entrada A uma porta NO como inversora, eu vou ter A negado. Aí, na minha entrada B, eu ligo outra porta NO como inversora, eu vou ter B negado. Tá? E aí, então, eu vou ter aqui, na minha próxima, eu ligo as duas numa outra porta NO, e eu vou ter na saída o quê? Eu vou ter saída A negado ou B negado, tudo negado. Usando o De Morgan aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o mesmo que A duplamente negado e B duplamente negado. Cortando os duplamente negados, eu vou ter o mesmo que A e B. Então, com isso, eu construo uma porta E, utilizando três portas NO aqui. Então, assim como uma porta NE, eu consigo construir as três portas básicas utilizando apenas portas NO. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo construir qualquer circuito lógico usando apenas portas NO. Por que isso é importante? Em alguns casos é importante porque é mais fácil para a gente usar menos componentes, né? Então, às vezes eu preciso fazer um circuito lógico que usa mais de uma porta, mas eu tenho um circuito integrado de uma porta NE ou de uma porta NO, que eu tenho porta sobrando. Então, é mais barato, usa menos placa e usa menos energia se eu usar algumas portas NO ou NE, que já estão disponíveis nos meus circuitos integrados, do que eu colocar vários circuitos integrados com diferentes portas, e que acabam sobrando no circuito. E também é bastante importante, quando você for estudar microeletrônica um pouco mais adiante, assim, que quando você vai construir o circuito lógico que vai fazer a função da porta lá no silício, às vezes você fazer uma função NE ou uma função NO é mais fácil, a lógica de uma NE ou uma NO lá no silício, fazer várias delas encadeadas é mais fácil do que você fazer várias lógicas diferentes no silício. Então, às vezes, para você construir um circuito integrado, às vezes é mais fácil você fazer várias portas NE ou várias portas NO fazendo a função de outras portas, do que usar somente, do que fazer as lógicas das próprias portas lá dentro. Aí, então, aqui a gente coloca um exemplo do que isso é interessante. Ó. Se eu quero fazer essa função aqui, AB ou CED, A e B ou C e D, tá? Eu quero construir um circuito para fazer isso. Então, se eu for seguir a minha própria função aqui, eu vou ter que ter o quê? Eu tenho que ter duas portas E e uma porta OU. Então, eu vou ter que ter aqui duas portas E para fazer A e B, e uma porta, outra porta E para fazer C e D, e uma porta OU para fazer A e B ou C e D. Só se eu for pensar isso aí em termos de circuito integrado, eu vou ter que ter, então, 17408, que são as portas E, tá? E depois uma outra 7432, que vai ser a porta OU. Então, eu vou ter que usar aqui, obrigatoriamente, vou ter que ter esses dois circuitos integrados aqui, um 7408 e um 7432, tá? E
sendo que na 7408 eu vou usar 2 portas e na 7432 eu vou usar uma porta OU. Então eu vou ter que comprar, meu circuito vai ser maior, eu tenho dois circuitos integrados aqui, eu vou usar mais energia, porque eu tenho que alimentar esses 2 circuitos aqui, e vou usar mais espaço em placa, porque eu vou ter que colocar esses 2 circuitos integrados aqui. E além disso, eu vou ter um monte de portas sobrando. Vou ter 2 portas sobrando na 7408 e 3 portas sobrando aqui na 7432. Agora, eu posso fazer a mesma função usando apenas portas NE. E vai ficar nesse formato aqui, ó. Por quê, ó? Deixa eu abrir meu pente de volta aqui para poder desenhar aqui. Ó, vou puxar aqui para o lado, vou apagar esse monte de coisa aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Ó, se eu tenho aqui A e B negado, tá? Então eu tenho aqui A, B, tá? Aqui eu vou ter A e B negado, né? Negado. Aqui eu tenho C e D. Aqui. Eu vou ter C e D negado. C e D. E aqui eu vou entrar, então, os 2 em outra NE. Aqui. E vou ter, então, A e B negado e C e D negado, tudo negado. Então, isso aqui é igual ao quê? Ó? Se eu usar De Morgan aqui, o De Morgan da NE, né, é o mesmo que A e B negado, ou negado, ou C e D negado. Tá? Isso aqui é a nossa teorema 17 ali, né? Tá? NE. Então, como tem o duplo negado aqui se matam, eu vou ter A e B, ou C e D. Certo? Vou ter a minha mesma expressão usando 3 portas NE, tá? E aí, então, eu uso o mesmo número de portas, só com a diferença que o quê? Eu vou precisar só de um 7400. Então, eu uso somente um circuito integrado, vou usar 3 portas de circuito integrado aqui, vou usar menos área de placa e vou usar menos alimentação, vou usar menos energia. Então, eu consigo fazer um circuito mais enxuto, mais barato e consome menos energia, usando apenas portas NE aqui, nesse caso. Ok? Então, aí, com isso, esse aqui, inclusive, é um dos exercícios, acho que é o A lá do exercício 6, né? Vocês vão ter que fazer, já está dado de graça para vocês aí de presente. Aí, então, com isso a gente fecha a questão da universalidade das portas NE, que é a última parte da nossa parte 4 da nossa aula ali. Tá? Na próxima, a gente vai continuar daí vendo a questão ali das formas canônicas ali, né? Daí com as formas canônicas a gente vai ver como que a gente faz para, a partir da tabela verdade, a gente chegar na expressão lógica e chegar no nosso circuito. Bom? Então, aí essa é a parte, quase toda a parte dos circuitos lógicos. Ok? Deixa eu fechar isso aqui. Alguma dúvida até o momento? Não? Se não, então, vamos parar por aqui. Como sempre, eu vou deixar a aula gravada lá no FR Virtual, ali no Moodle, tá? E, se tiverem outras dúvidas, podem me mandar a qualquer momento aqui. Então, bom fim de semana para todos. Só uma coisa, eu vou confirmar, então, a questão da aula na próxima semana, tá? E, dependendo como for, daí eu vou transferir a entrega do trabalho daí do dia, que está para o dia...
tá para o dia 11, né? Eu vou transferir para o dia 18, se for assim. Daí eu mando um comunicado para todo mundo dizendo se vou transferir ou não. Eu vou confirmar isso ainda hoje, tá? Eu mando um comunicado por aqui e daí eu já mudo lá na área aqui de entrega, tá bom? Porque eu preciso de mais, quero ter mais um encontro, pelo menos, para a gente ver a parte das formas canônicas de mapa e mapa de Carnum. Tá bom? Ok? Então, se tudo certo, então, boa tarde, boa noite agora, né? E bom fim de semana para todos. Bom final de semana, professor. Até mais. Obrigado, até mais.